Imagina a seguinte cena. Você está segurando nas mãos uma carta escrita há, sei lá, uns 2000 anos. Uhum. Normalmente, quando a gente analisa um documento histórico muito antigo, tipo, os relatos de Júlio César ou algum pergaminho do Antigo Egito, a expectativa é lidar com um artefato morto, né? Sim, é como olhar para um fóssil num museu. Exato. A gente disseca o texto, tenta entender o contexto político, a gente interroga aquele documento, mas a relação é totalmente unilateral. É um exercício de arqueologia literária, basicamente. O documento ali é passivo. É só um reflexo de uma mente que não existe mais, de uma época que já ficou para trás. Mas, e aqui entra o nosso mergulho de hoje, quando a gente entra no campo da teologia sistemática, mais especificamente numa disciplina que as nossas fontes chamam de bibliologia. Isso, a bibliologia. De repente, essa dinâmica de museu é completamente invertida. Para quem nos ouve hoje, a nossa missão nessa imersão é desconstruir como a tradição cristã ortodoxa compreende a sua fonte de conhecimento. A premissa não é ler um livro antigo, mas lidar com o que os acadêmicos chamam de Deus Dixit. O próprio Deus falando. O próprio Deus falando. O texto, em tese, deixa de ser o objeto passivo e vira o sujeito ativo. Ele interroga quem o lê. E sendo eu um cara muito curioso sobre como essas ideias funcionam, eu vejo que isso muda tudo. Muda completamente, e essa é a virada de chave fundamental para quem quer, sabe, realmente compreender a mecânica do pensamento cristão. A bibliologia que a gente vai ver hoje não é tipo um mero braço da crítica literária. Não mesmo. É o estudo de como o infinito supostamente cruzou a fronteira para se comunicar com o finito. E a fonte faz uma distinção bem básica logo de cara para configurar esse cenário. Ela separa a revelação geral da revelação especial. E isso faz muito sentido lógico quando a gente olha para o problema que eles estão tentando resolver ali. A revelação geral seria aquela manifestação na natureza, né? Na providência, na própria consciência humana. Exato. A ideia de que olhar para um céu estrelado ou, sei lá, sentir o peso moral de uma decisão difícil aponta para a existência de um criador. Só que a fonte é muito clara ao dizer que isso é insuficiente, certo? Quer dizer, mostra que existe um arquiteto, mas... Mas não entrega a planta do edifício. Perfeito. Não entrega a planta do edifício. A revelação geral exibe o poder, a majestade, mas ela é completamente silenciosa sobre um plano de resgate. Ou sobre qual seria o propósito mais íntimo desse criador, sabe? É um conhecimento incompleto. Totalmente. E é justamente por causa dessa limitação que surge a necessidade absoluta da revelação especial. Que seria essa intervenção direta, histórica, proposicional. O divino se comunicando na nossa linguagem humana. Através de profecias, eventos e, culminando nessa tradição, nas escrituras, que é um mapa detalhado que o universo observável, simplesmente não consegue fornecer sozinho. Isso mesmo. E o nosso foco hoje é desconstruir o registro dessa revelação especial, a Bíblia. Para o pessoal que acompanha a gente, a ideia é mapear as engrenagens desses conceitos teológicos super densos. Sem jargão impenetrável, né? Sem jargão. Porque se a Bíblia é o registro dessa comunicação, a primeira barreira lógica que a gente encontra é puramente mecânica. Como assim, mecânica? Tipo, como exatamente um pensamento sai da mente de uma divindade infinita e vai parar na tinta de um papiro escrito por um pescador ou, sei lá, um cobrador de impostos lá no primeiro século. Ah, sim. Essa é a ponte crítica entre a teoria e o papel. E aqui a fonte introduz um termo grego que ancora toda a doutrina. É a palavra teopnostos. Teopnostos. Isso. Ela aparece na segunda carta a Timóteo e significa de forma literal soprado por Deus. Uau! E o que é crucial a gente entender aqui é que o foco recai primariamente sobre o produto final, ou seja, o texto escrito. E não apenas sobre uma experiência mística do autor. Então a ênfase é no papel ali, na palavra. Exato, é o texto em si que carrega esse hálito divino. E tem outro termo muito interessante que eles usam, que é feromenoi. Feromenoi. Vem de uma carta de Pedro e descreve os autores sendo conduzidos. Como se fosse um navio movido pelo vento, sabe? Ok, vamos desempacotar isso, porque essa imagem do navio movido pelo vento pode soar muito passiva. Sim, pode parecer. A palavra inspiração, hoje em dia, foi muito diluída. Se um poeta diz que foi inspirado por um dia de chuva, é uma motivação super interna, né? Mas aqui parece algo muito externo e diretivo.
Isso não transforma os caras em meros estenógrafos ou secretários copiando um ditado palavra por palavra? Olha, a teologia sistemática faz questão de rejeitar veementemente essa ideia do ditado mecânico. Eles rejeitam. Rejeitam totalmente. O que eles propõem é o que chamam de inspiração orgânica. A tradição não vê os autores como autômatos em transe que perdem a consciência e a mão sai escrevendo sozinha. Entendi. Então, se a gente fosse tentar usar uma analogia, é menos como um chefe ditando uma carta comercial para um assistente e mais como um maestro compondo uma sinfonia. O maestro sabe exatamente qual som ele quer, mas ele escolhe músicos muito específicos para executar a obra, com o estilo deles. O que é fascinante aqui é você está no caminho certo com a ideia do maestro, mas a teologia vai um passo além da simples execução musical. Como assim? Pensa bem, o maestro não apenas escolhe um músico. Na perspectiva da providência divina, ele orquestrou absolutamente tudo. A linhagem, a educação, as tragédias pessoais, a psicologia, o temperamento daquele músico específico. Caramba. Então, quando um apóstolo como Paulo senta para escrever, ele escreve livremente. Ele usa o vocabulário jurídico dele, o estilo super passional dele, mas o resultado final, por causa dessa supervisão meio que invisível, é exatamente a mensagem que a divindade intencionava. Tá, mas peraí. Se Paulo escreve com a própria bagagem, com a própria humanidade dele, a humanidade não traz falhas inerentes, como é que um texto que tem tanta humanidade pode reivindicar a perfeição divina? É uma ótima pergunta. A fonte resolve essa tensão através de um conceito chamado sincata base. Palavra difícil. Muito, mas significa condescendência divina. É uma acomodação. É como se o infinito se agachasse para falar a língua do finito, sabe? Nossa, que imagem forte. E a teologia sistemática traça um paralelo bem direto com a natureza do próprio Cristo. Assim como o dogma cristão afirma aquela união antropomórfica, né, Cristo sendo plenamente divino e humano ao mesmo tempo. Ah, a união hipostática. Isso. A escritura também possui uma natureza dual. A humanidade do texto é super óbvia. Tem dialetos regionais ali, reflete a cultura agrária daquela época, usa diferentes gêneros literários. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, a divindade do texto é o que garante a sua autoridade absoluta e a sua coesão. E isso nos joga direto no olho do furacão, que é o problema da inerrância. Porque se o texto é esse produto divinamente supervisionado, a consequência inegociável que a tradição tira disso é que ele não pode conter erros, certo? Eles chamam isso de inspiração verbal e plenária. Exatamente, a inerrância. Mas colocar pressão sobre isso hoje em dia cria um atrito enorme. Tipo, a fonte cita a Declaração de Chicago de 1978. Porque um bando de teólogos precisou se reunir lá nos anos 70 para definir que a Bíblia não tem erros. Então, a Declaração de Chicago não surgiu do nada. Ela foi um mecanismo de defesa muito bem arquitetado contra o avanço do iluminismo, do modernismo e daquele método histórico crítico. Que vinha dissecando a Bíblia nas universidades, né? Isso mesmo. Com a ascensão forte do ceticismo científico, a pressão sobre as alegações históricas e físicas da Bíblia ficou imensa. Então a declaração foi uma forma de a ortodoxia fincar o pé. Eles disseram basicamente que, em seus manuscritos originais, o texto não afirma nada contrário à realidade. O que consolida a Bíblia como o Supremo Tribunal. Aquela ideia de norma normans não normata. A norma que normatiza e não é normatizada por nada externo. O famoso princípio do sola scriptura. Coloca o texto lá no topo da hierarquia com poder de veto sobre qualquer tradição ou magistério humano. Sim, é o pilar disso tudo. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. E eu vou fazer o papel de advogado do diabo. Pode fazer. Se não há erros em absolutamente nada do que o texto afirma, como fica a matemática ou, sei lá, cosmologia defasada? O texto às vezes fala de morcegos como se fossem aves em algumas traduções, ou tem aquela passagem clássica descrevendo o sol parando no céu. Exigir inerrância não é pedir para a Bíblia ser um laboratório do século XXI que, fatalmente, vai falhar num teste de ciências? É uma crítica comum. Mas é exatamente aí que a defesa da inerrância no tratado se torna muito sofisticada. Eles fazem uma distinção crucial entre precisão técnica moderna e fidedignidade. Tá, e qual é a diferença na prática? A inerrância não exige anacronismo científico.
A fonte foca muito no uso da linguagem fenomenológica. Que seria descrever as coisas apenas como elas aparecem a olho nu. Exato. Quando o texto diz que o sol nasce, ele está comunicando uma realidade observável de forma totalmente fidedigna e verdadeira dentro do seu escopo literário. Ah, entendi. Pensa bem, a nossa meteorologia moderna hoje fala em nascer do sol ou pôr do sol o tempo todo nos jornais. E ninguém acusa o cara da previsão do tempo de cometer uma heresia astronômica, certo? Claro, claro, claro. Então, se eu digo no meu dia a dia que meu coração está partido, ninguém espera que eu apresente um diagnóstico cardiológico detalhado sobre a resposta do meu sistema nervoso central a um estresse emocional. A intenção da minha comunicação é clara e verdadeira dentro daquele jogo de linguagem. Perfeitamente ilustrado. A teologia separa o que eles chamam de autoridade formal, que é esse poder jurídico inquestionável do livro, da autoridade material. E o que seria a material? São as verdades essenciais e redentoras do texto. Proteger os detalhes geográficos ou fenomenológicos ali contra acusações de erro não é uma teimosia acadêmica cega dos teólogos. É, na verdade, uma muralha para proteger a autoridade material. Entendi, é uma proteção. O raciocínio lógico que a fonte traz é muito claro. Se o texto falha e nos engana quando fala de coisas observáveis, como rios, montanhas ou eventos climáticos, como a gente poderia confiar nele quando ele fala sobre perdão, eternidade ou a natureza da alma? Que são coisas que a gente não pode testar num laboratório. Exatamente, coisas empiricamente intestáveis. Faz muito sentido como um sistema fechado de lógica. E olha, isso cria implicações práticas gigantescas para quem vive sob esse sistema de crença. Uma vez que se estabelece essa autoridade total, surgem duas dúvidas operacionais quase que na mesma hora. Quais? Primeiro, essa religião precisa de atualizações de tempos em tempos. E segundo, a gente precisa de especialistas credenciados, sabe, caras com doutorado em hebraico, para nos explicar o que o livro quer dizer para nossa salvação básica. Essas são questões fundamentais. E a resposta do tratado para isso vem através de dois atributos muito poderosos da bibliologia: a suficiência e a perspicuidade. Sim, a suficiência é a principal barreira contra o que eles chamam de revelacionismo moderno. Eles se apoiam em documentos históricos, como a Confissão de Fé de Westminster, para afirmar dogmaticamente que o livro já contém absolutamente tudo o que é necessário para a fé e para a salvação. Tudo mesmo. Tudo. Nenhuma nova revelação, nenhuma visão mística pessoal ou um dogma desenvolvido por concílios muitos séculos depois possui o mesmo peso normativo. O cânon está totalmente fechado. Eu estava pensando aqui, trazendo para um vocabulário um pouco mais contemporâneo, a suficiência é meio que a regra que proíbe novos DLCs. DL6, como assim? Sabe, videogame. Nenhuma expansão de conteúdo extra, nenhuma atualização de software que mude a história principal do jogo pode ser lançada depois que o desenvolvimento terminou e o jogo foi lançado. O pacote está completo ali. Ah, isso é excelente, é uma ótima visualização. E a perspicuidade, que é a doutrina da claridade, entra como complemento perfeito para essa sua analogia do jogo. Por quê? Porque se a suficiência fecha o escopo do texto, a perspicuidade é o que democratiza o acesso a ele. Ela afirma que as verdades centrais, aquelas essenciais para a compreensão básica e a salvação, são claras o suficiente para serem entendidas por qualquer pessoa comum. Apenas usando os meios normais de leitura. Exatamente. A pessoa não precisa de um intelecto superior para captar a mensagem principal. Então, ao mesmo tempo que a suficiência fecha a porta para novos DLCs ou expansões da fé cristã, a perspicuidade democratiza o acesso ao jogo base para todo mundo. Não precisa comprar um manual decodificador extra para dar o play. Isso levanta uma questão importante. O impacto histórico disso foi avassalador. Historicamente, foi uma subversão tremenda. A noção de que um camponês simples, com uma Bíblia traduzida na mão, tem o mesmo acesso direto à verdade final que um papa ou um arcebispo poderoso. É revolucionário. Foi o motor de revoluções inteiras no pensamento ocidental. Essa combinação protegeu as massas do subjetivismo e libertou o indivíduo comum. Trouxe essa confiança de que a mensagem central é finalizada e acessível. Mas aí a gente esbarra no elefante histórico na sala, né? Toda essa arquitetura maravilhosa de perfeição, de suficiência e clareza se apoia numa premissa gigante. Qual? A ideia de que temos o livro certo. Se essa coletânea
específica de textos é a régua final, quem decidiu quais pergaminhos entravam na Bíblia e quais eram, sei lá, jogados no fogo? Tem muita gente que acha que, lá no século IV, um grupo de líderes políticos sentou numa mesa num concílio e simplesmente votou de forma meio arbitrária em quais livros fariam parte da Bíblia. É um mito bem comum. E a Fonte lida com isso na seção sobre o cânon. Mas ela faz uma correção de rota conceitual profunda. Primeiro, a palavra cânon originalmente significa régua ou padrão de medida. Uma régua de medição. Isso. E a teologia sistemática faz questão absoluta de diferenciar a palavra determinação de reconhecimento. A igreja primitiva não criou o cânon cristão através de um decreto arbitrário. A visão ortodoxa é que ela simplesmente reconheceu a autoridade inerente que aqueles livros já possuíam. Desde o momento em que a tinta secou no papiro original. Exatamente. Pelo que a fonte diz, então, o processo foi muito menos legislativo e muito mais voltado para a descoberta. Seria, em vez de legisladores inventando uma lei de trânsito do zero e impondo para as pessoas, foi mais como físicos descobrindo a lei da gravidade. Essa analogia é muito boa. Porque a gravidade já estava operando e afetando todo mundo, independentemente de qualquer grupo sentar e fazer uma votação, né? Nossa, sim, concordo profundamente. A analogia da gravidade ilustra perfeitamente. O processo de canonização foi orgânico e foi muito gradual. Para o Antigo Testamento, a fonte aponta que o cânon hebraico já estava bem consolidado muito antes do cristianismo surgir. E eles até citam Jesus ali. Sim, o tratado destaca o Evangelho de Lucas 24, versículo 44, onde o próprio Jesus ratifica a divisão da Bíblia hebraica. Ele fala de lei, profetas e salmos. E é por isso, inclusive, que a teologia protestante rejeita aqueles livros chamados apócrifos. Os que foram adicionados pelo catolicismo romano depois. Isso. O argumento protestante é que esses livros não faziam parte do cânon reconhecido por Jesus lá em Jâmia, eles não são citados como autoridade pelos apóstolos no Novo Testamento e ainda por cima contêm relos históricos internos. E como é que fica para os livros do Novo Testamento? Como é que eles mediram a gravidade desses textos cristãos específicos? Porque não foi só intuição cega, havia critérios bem rigorosos na fonte. Critérios rigorosíssimos. Primeiro, a apostolicidade. Que é ter ligação com os apóstolos. Isso, o texto precisava vir diretamente de um apóstolo ou de alguém muito próximo, do círculo íntimo dele. Segundo, a ortodoxia. Tinha que manter a coerência lógica com a fé que já estava estabelecida no Antigo Testamento e nos ensinamentos de Cristo. E, por fim, a catolicidade. E vale frisar que catolicidade aqui não é a Igreja Católica Romana, certo? Muito bem lembrado. O termo aqui se refere à raiz grega da palavra, que significa universalidade. Um texto precisava ter sido lido, copiado e aceito amplamente pelas igrejas espalhadas por todo o mundo antigo. Entendia. Uma carta secreta que era adorada apenas por uma seita obscura lá numa caverna isolada não passaria nesse teste de universalidade. De jeito nenhum. A autoridade precede a compilação. Certo, então o escopo foi fechado organicamente. Mas isso levanta a última e talvez a dúvida mais fatal para quem analisa isso hoje. Milênios se passaram. Guerras, impérios caindo, incêndios. E principalmente milhares de copistas humanos trabalhando à luz de velas, com sono, copiando aqueles caracteres gregos que muitas vezes parecem todos idênticos. É um trabalho manual exaustivo. Muito. Como a tradição pode sustentar que o texto que a gente tem hoje no celular guarda alguma semelhança com aqueles originais inerrantes que você mencionou antes? O conceito que entra aqui, se não me engano, é o da crítica textual, né? Isso mesmo. E sejamos honestos, colocar a palavra crítica perto de texto sagrado geralmente faz todos os alarmes soarem nos ambientes religiosos. Soa como se a ciência estivesse tentando desmontar a fé das pessoas. Pode soar como uma ameaça no nível superficial, mas a argumentação da fonte demonstra o exato oposto. Se conectarmos isso a um panorama maior, a dogmática chama esse mecanismo divino de preservação providencial. E a crítica textual moderna não é uma ameaça. Ela é apenas a ferramenta arqueológica usada para confirmar essa preservação. É uma ciência de verificação? Exato! E o volume de dados que a disciplina analisa é estarrecedor comparado a qualquer outra obra da antiguidade. A gente está falando de mais de 5.800 manuscritos analisados apenas em grego para o Novo Testamento. Nossa, mais de 5.000?
Sim, e sem contar as traduções super antigas, para o latim, para o siríaco, copta. Só que com tantos manuscritos vêm inevitavelmente os erros de cópia, as famosas variantes textuais. Tipo, se um copista pisca e pula uma linha, ou se inverte e escreve Cristo Jesus em vez de Jesus Cristo, isso entra para o catálogo como uma variante. Exatamente. O processo de comparar papiros fragmentados lá do segundo século com manuscritos completos enunciais do quarto século revela-se em centenas de milhares dessas variantes. Centenas de milhares. Sim, contudo, a análise meticulosa prova que a esmagadora maioria são meros erros ortográficos ou essas pequenas inversões de palavras que você citou, que não afetam a substância em nada. Então o sentido continua o mesmo. Fica o mesmo. O erudito F.J.A. Hort é citado no material para lembrar que, matematicamente, uma porcentagem gigantesca das palavras originais é virtualmente certa. Uau! Nenhuma doutrina ou dogma essencial do cristianismo fica em risco por conta de uma variante textual que não tem solução. A crítica textual não destrói a Bíblia. Ela atua como um filtro rigoroso. Ela vai purificando o texto de volta ao seu estado mais próximo possível daquele autógrafo original. Então, o que tudo isso significa? Olha, tentando amarrar toda essa nossa jornada de hoje para quem nos acompanhou. Olhando para a bibliologia de cima, fica muito claro que não estamos lidando com um apêndice teológico opcional ou um detalhe secundário. Não, de forma alguma. É o alicerce que carrega todo o peso da estrutura cristã. É uma arquitetura intelectual hipercomplexa, projetada para sustentar uma crença monumental. A de que a mensagem original de uma força divina insondável conseguiu de alguma forma ser capturada em palavras humanas. Limitadas por tempo e espaço. Isso, e que foi organizada organicamente num cânon incontestável e depois preservada quase que matematicamente contra o desgaste de milênios. Tudo isso usando os próprios erros das cópias, fragmentadas como um mecanismo de segurança para chegar na precisão. Tudo para dar ao leitor de hoje a confiança de que ele tem em mãos a voz de Deus. É o sistema de uma elegância lógica fascinante, onde cada pequena peça, inspiração, inerrância, clareza, o cânon, depende totalmente da outra para a engrenagem girar. E gira muito bem dentro da própria lógica. E gira sim. Mas, considerando tudo que a gente explorou aqui e tentando expandir um pouco a reflexão sem ferir os dogmas que vimos na fonte, eu deixaria uma provocação mental interessante para a gente pensar. Manda ver. Nós vimos como a teologia defende que o texto original foi soprado por Deus, o Theopneustos, e preservado de forma providencial em seus manuscritos antigos lá no grego e hebraico. Os autógrafos perfeitos. Certo. Mas fica a reflexão se a precisão cirúrgica dessas palavras originais nesses idiomas é tão vital como o próprio ato de traduzir a Bíblia para milhares de idiomas modernos hoje continua esse processo orgânico. Nossa, é verdade. Tradução sempre perde alguma coisa, né? Pois é. Será que aquela respiração de Deus descrita na bibliologia também se adapta plasticamente aos novos sotaques e culturas, mantendo a inerrância material? Ou sempre vai ter alguma coisa inefável que só existe mesmo na genialidade da língua original? Essa é uma tensão brilhante para a gente levar adiante. Quer dizer, se a condescendência divina, aquelas 5 catabases que a gente discutiu mais cedo, foi o infinito aprendendo a falar hebraico de pastores do Oriente Médio Antigo, será que o eco dessa voz continua traduzindo a si mesmo nos fones de ouvido e nas telas de smartphone de hoje? Fica o convite para quem acompanhou a gente continuar ponderando sobre essa ponte complexa entre a eternidade antiga e a nossa mente contemporânea. E isso, no fim das contas, transforma a maneira como olhamos para aquele livro na prateleira, questionando se ele é só um artefato mudo, um fóssil, ou se, sob a lente certa, ele ainda fala.